E a gente achou que a gente não podia deixar passar casos de Covid. Embora não sejam tão comuns em criança, a gente acaba vendo e a gente conseguiu uma experiência de algumas pessoas para apresentar, né? Então, hoje a gente vai ter a apresentação de 2 residentes, que é a Luíse, residente de terapia intensiva do Hospital dos Servidores, e o Breno, que é residente de pediatria do Hospital Central da Polícia Militar. Quem vai fazer a moderação é a doutora Cláudia Medina, que é médica do Hospital da Polícia, e ela é uma das preceptoras dos residentes da APM. Ela é a coordenadora da residência de lá. Então, o que a gente vai pedir? Vai começar pela Luísa, apresentando os casos dela, depois o Breno apresenta, e aí a gente abre para perguntas com a moderação da Cláudia, tá bom? Então, Luísa, pode compartilhar a sua tela, então, e começar. Olá, boa noite. Tá dando para ouvir? Tá sim, doutora. A apresentação também tá aparecendo. Pode continuar, por favor. Tá ótimo. Boa noite, eu sou Luíse Leal, sou R3 de terapia intensiva pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Vou conversar com vocês, vou contar 2 casos de pacientes que tivemos no nosso CETIP internados. Com infecção por SARS-CoV-2 e S. aureus em pacientes internados em UTI pediátrica de Hospital Federal do Rio de Janeiro, relato de 2 casos clínicos. Todos sabemos, né, que em 2020 o país foi acometido pela pandemia de Covid-19, que é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. O coronavírus tem um alto índice de contágio, né, além de ser altamente patogênico, causa manifestações respiratórias e gastrointestinais, e também sabemos que a maioria dos pacientes pediátricos apresentam quadros mais brandos da doença, e uma minoria evolui com uma gravidade, necessitando de cuidados intensivos. Vou falar um pouquinho da síndrome inflamatória multissistêmica, que ocorre em dias a semanas após a infecção aguda pelo SARS-CoV-2. As características são semelhantes com a síndrome de Kawasaki, síndrome de choque associada à síndrome de Kawasaki, síndrome de ativação macrofágica e síndrome do choque tóxico. Ocorre comumente em escolares e adolescentes com marcadores inflamatórios exuberantes e importantes elevações dos marcadores de lesão cardíaca. 80% dos pacientes que têm a síndrome inflamatória multissistêmica apresentam comprometimento cardiovascular. Outra situação bem importante nesses casos são a hipercoagulabilidade. Os pacientes que têm COVID têm um aumento do risco de eventos tromboembólicos durante a fase ativa da infecção e no período após. Esse estado é associado à infecção viral, aumenta o risco da ocorrência de tromboembolismo venoso, incluindo a embolia pulmonar e a coagulação intravascular disseminada, CIVD. A co-infecção entre o vírus responsável pelo coronavírus e outros patógenos, principalmente se dá por outros patógenos virais, como influenza e parainfluenza. Já foi relatado em diversos estudos na população pediátrica, no entanto, existem poucos dados da literatura que descrevam a associação com outros agentes infecciosos. E a infecção estafilocócica, o Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva, aeróbia, que é colonizadora da pele, é a principal causa de infecções piogênicas da pele dos tecidos moles em pediatria e pode causar complicações graves em qualquer órgão, né, por disseminação hematogênica. O desenvolvimento da infecção estafilocócica depende da resistência do hospedeiro e da virulência da bactéria. E os principais sítios são ossos, articulações, pulmão, pele e tecidos moles. O objetivo desse relato é apresentar 2 casos de adolescentes gravemente enfermos, internados em nossa UTI pediátrica, com co-infecção entre o SARS-CoV-2 e o Staphylococcus aureus sensível à meticilina, o MSSA. O caso número 1
é um paciente do sexo masculino, GHGN, tem 12 anos, 50 quilos, morador de Duque de Caxias. A queixa principal do paciente era dor no joelho. Não tinha comorbidades nem internações prévias, o cartão vacinal estava atualizado, morava em Duque de Caxias com o pai e a mãe, numa casa de alvenaria, com saneamento básico, tinha um irmão mais velho que não residia na residência, morava em outra cidade. Nasceu de parto normal a termo, não teve intercorrência durante o parto ou a gestação e teve alta junto com a mãe após 2 dias de vida. Era um bom aluno na escola, cursava o 8º ano, tinha uma história alimentar, de alimentação do cardápio da família. E o relato é que há 10 dias o paciente teve uma queda da árvore, ele estava fazendo parkour, teve uma queda de aproximadamente 30 centímetros de altura. Nisso, ele apresentou um trauma na região dorsal no membro inferior direito e evoluiu com uma dor em articulação de joelho, edema, dor importante em coxa direita, impotência funcional e flexão forçada da perna direita. 6 dias, iniciou com uma febre alta, evoluiu com dispneia e dor em hemitórax esquerdo. No dia 17, procurou atendimento na UPA da cidade, onde foi diagnosticado com pneumonia e suspeita de coronavírus. Foi solicitada internação hospitalar e transferido para um hospital municipal em 19/4. Ao exame da admissão, os sinais vitais eram uma frequência cardíaca de 86 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 44 incursões respiratórias por minuto, uma PA de 112 por 58, com uma PAM de 77 milímetros de mercúrio e saturando 99%. Era um paciente grave, sonolento, mas despertável ao chamado, reagia à dor e respondia a comandos verbais. Estava hemodinamicamente, apesar de tender a taquicardia. Apresentava sinais de desconforto respiratório, hipocorado, 1 cruz em 4, ictérico, 2 cruzes em 4, hidratado, acianótico, com boa perfusão capilar periférica e pulsos periféricos preservados. O aparelho cardiovascular era normal, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas. Da parte respiratória, ele tinha um murmúrio reduzido em ambas as bases, bilateral. O abdômen era tenso, dolorosa palpação profunda em flanco direito, e os membros inferiores tinham aumento da circunferência da coxa direita, com sinais de empascamento. No laboratório, na admissão dele, ele tinha uma hemoglobina de 10,9, um hematócrito de 31,7, 23 mil de leucócito, com 9 bastões, 78 segmentados, 36 mil plaquetas, um PCR elevado de 38, uma ureia de 146, uma creatinina de 1,1 e um aumento de bilirrubina total de 8,79, às custas de bilirrubina direta, 6,4. O raio-x de tórax mostrava uma opacidade bilateral. O ultrassom de tórax mostrava uma consolidação de lobo inferior direito, com derrame pleural leve à direita e laminar à esquerda. E o ultrassom de membros inferiores mostrava uma falha no enchimento da veia femoral direita, podendo corresponder à trombose. Foi iniciado cefepime, vancomicina e clindamicina, uma antibiótico terapia de amplo espectro. O paciente foi colocado em VNI contínua e foi solicitada uma transferência para outra unidade para realização de tomografia de tórax e avaliação da CIP, que é a cirurgia pediátrica. Assim que o pessoal da ambulância chegou para remover o paciente evoluiu com uma insuficiência respiratória aguda, foi submetido à intubação orotraqueal e acoplado à ventilação mecânica, foi estabilizado, aí sim deram seguimento para a remoção, ele foi removido para o nosso CETIP do Hospital Servidores. A nossa admissão do nosso CETIP foi às 14h43. O paciente estava bem taquipneico, com 57 incursões respiratórias por minuto, uma frequência de 90 batimentos por minuto, APA 120/80 e saturando 95. Era um paciente que chegou para a gente grave, sedado, em ventilação mecânica por TOT, pálido, uma perfusão lentificada e os pulsos finos. O aparelho cardiovascular, o ritmo cardíaco era regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas. Da parte respiratória, ele tinha um murmúrio rude, estertores crepitantes bilaterais. O abdômen era globoso, difícil palpação, parecia ter ascite. E os membros inferiores já mostravam um volumoso aumento da coxa direita.
As hipóteses diagnósticas aventadas foram sepse provável de origem cutânea e estafilocócica. O laboratório dele, do nosso hospital, era de 25 mil de leuco, 25.400, com 27 bastões e 57 segmentados, um PCR de 14, uma albumina baixa de 2,1, um aumento da bilirrubina, as custas de bilirrubina direta, bilirrubina total de 8,57, a direta 6,1. Optamos por manter a vancomicina e cefepime, iniciamos a enoxaparina terapêutica, assim como o oseltamivir e a oxacilina. Ele tinha uma perfusão lentificada, os pulsos finos, optamos por iniciar a dobutamina. No dia 20/4, à meia-noite e 30, o paciente estava grave, em ventilação mecânica, mal distribuindo, com edema de extremidade, a perfusão capilar periférica seguia lentificada, foi iniciada a noradrenalina e esse paciente respondeu, teve uma melhora da PAM. Pela manhã do dia 20/4, na visita diurna, 8h30, o paciente estava estável em uso de aminas. Foi iniciado o rocurônio, que é um bloqueador neuromuscular, e solicitado ultrassom de tórax, que evidenciou um hemitórax direito com derrame pleural moderado. Durante a noite do dia 20, às 11 horas, o paciente apresentou uma crise convulsiva, apresentou tremores e queda da saturação. Foi realizado um ataque de fenitoína. No dia 21, durante a tarde, durante a manhã, o paciente apresentou crise convulsiva, foi feita a manutenção da fenitoína e à tarde ele apresentou novos episódios convulsivos. Então, realizamos um ataque de fenobarbital. No dia 22/4, durante a visita diurna, checamos a hemocultura colhida na admissão, que cresceu um Staphylo aureus sensível à oxacilina. O ultrassom de tórax mostrava um hemitórax com derrame pleural moderado, um eco não tinha imagem sugestiva de trombo e solicitamos o parecer da cirurgia vascular, que concordou com a nossa conduta, manteve a anticoagulação terapêutica. Durante o dia 23/4, no dia seguinte, o paciente estava em anasarca, tórax hiperdinâmico, instável em uso de aminas, a perfusão lentificada, foi reiniciada a dobutamina, realizada uma toracocentese e uma drenagem do tórax à direita em selo d'água, e na segunda hemocultura colhida 2 dias anteriores, no dia 21, cresceu novamente Staphylo aureus sensível à oxacilina. Então, ele tem duas hemoculturas do dia 19 e do dia 21, hemoculturas periféricas, que cresceram Staphylo aureus sensível à oxacilina. No dia 23, o paciente estava gravíssimo, apresentando uma hipoxemia refratária, mantendo hipercarbia, com parâmetros ventilatórios agressivos, foi necessário óxido nítrico, optamos pela tentativa da posição prona, mas o paciente não respondeu bem, manteve uma saturação baixa de 80 a 82. Como não houve melhoras, foi iniciado milrinona para uma tentativa de aumentar essa dilatação pulmonar. Como o paciente não apresentou melhora na posição prona, optamos por retornar o paciente à posição supina. Logo após o retorno do paciente à posição supina, ocorre uma queda da saturação e bradicardia, foi realizada uma dose de adrenalina e iniciado adrenalina e vasopressina em infusão contínua, pois durante esse procedimento ele evoluiu com hipotensão. Na madrugada do dia 24, o paciente ainda apresentava uma hipoxemia refratária, apesar dos aumentos dos parâmetros ventilatórios, e mantinha uma instabilidade hemodinâmica. Aumentamos a vasopressina, a noradrenalina e aumentamos o óxido nítrico. Mesmo assim, o paciente mantinha uma saturação de 65, uma bradicardia, estava anúrico, optamos por aumentar a adrenalina. Na manhã do dia 24/4, o paciente evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, não responsiva às manobras de reanimação. E após a declaração do óbito, saiu o resultado do paciente, colhido no dia 19, na entrada, né, que deu um resultado como detectado de Covid-19. Agora eu vou falar de outro caso. Desse caso, é uma paciente do sexo feminino, de 12 anos também, natural de Nova Iguaçu, 38 quilos, HJG. A queixa principal era dor no quadril.
ela já tem um relato prévio de uma bronquiolite aguda com 9 meses, o cartão vacinal era atualizado para a idade, morava com a mãe e 2 irmãos mais novos numa casa de alvenaria com 4 cômodos. Nasceu de 37 semanas, com 2,960 gramas e 48 centímetros. Após o nascimento, teve alta da maternidade junto com a mãe, sem intercorrências durante o parto ou a gestação, assim como o paciente anterior também cursava o 8º ano e tinha bom desempenho escolar. Se alimentava do cardápio da família. Essa paciente iniciou com tosse, anosmia e perda do paladar em 10 de abril, com regressão espontânea dos sintomas. 8 dias depois, ela iniciou uma dor no quadril, evoluiu para uma dor abdominal e 2 picos febris de 38. Procurou a UPA da cidade, onde foi diagnosticada com infecção urinária e prescrito ciprofloxacino. A paciente evoluiu com perda da força muscular em membros inferiores e membros superiores, com duração de aproximadamente 2 dias. Ela apresentou uma melhora da força, porém evoluiu com aumento do volume na coxa esquerda e com icterícia. No dia 21, iniciou com taquipneia e desconforto respiratório e evoluiu por oligúria. No dia 27, ela deu entrada na emergência do Hospital Pediátrico da cidade, vinda de casa. Na admissão do hospital de origem, a paciente estava em estado grave, acordada, lúcida, orientada no tempo e no espaço, hipocorada, ictérica, febril, com boa perfusão capilar, pulsos amplos e cheios, uma frequência cardíaca de 150, estava taquicárdica, um murmúrio diminuído em hemitórax esquerdo em base de hemitórax direito, com estertores subcrepitantes bilaterais, taquidispneica, uma saturação de 98, estava em catéter nasal de O2 a 2 litros por minuto, mantinha uma taquipneia de 39 incursões respiratórias por minuto. Essa paciente tinha um abdômen distendido, mas não tinha massa nem sinal de irritação peritoneal. Apresentava um edema doloroso com calor e hiperemia em todo o membro inferior esquerdo até a altura de quadril. Um edema em tornozelo e pé direito, mas os pulsos eram palpáveis. Foi solicitado no hospital de origem uma tomografia de bacia que evidenciou um derrame articular coxofemoral esquerdo e edema de partes moles. Também no hospital de origem, feito um Doppler de membro inferior esquerdo, que mostrava uma trombose venosa profunda de veia femoral comum, um ecocardiograma sem alteração, um raio-x de tórax com pneumonia bilateral com pequeno derrame pleural, uma hemoglobina de 8,8, um hematócrito de 27,7, 28.100 de leuco, 5 bastões e 84 segmentados, 139 mil plaquetas, um VHS aumentado de 82, bilirrubina total de 3,8, com aumento de bilirrubina direta. Foi prescrita enoxaparina terapêutica, iniciado tazocin, clindamicina, oxacilina e o oseltamivir. E foi solicitada a transferência para o CETIP. A admissão no nosso CETIP, que foi no dia 30/4, a paciente estava febril, com uma frequência cardíaca de 98, 50 incursões respiratórias por minuto e uma PA de 107/80. Chegou para a gente uma paciente grave, taquidispneica, mesmo com o uso de catéter de oxigênio, toxêmica, ictérica, a perfusão e os pulsos eram bons, apresentava um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, as bolhas normofonéticas, da parte respiratória tinha um murmúrio rude com estertores subcrepitantes difusos, um abdômen acítico, fígado de difícil palpação, área de hiperemia em flanco esquerdo, e nos membros tinha um aumento de coxa esquerda. A hipótese diagnóstica foi insuficiência respiratória por sepse estafilocócica ou Covid-19. Realizada a intubação orotraqueal, foi realizada uma punção de veia jugular interna direita, guiada por ultrassom de difícil progressão, e pensamos até na possibilidade da presença de um trombo naquela região. Realizado-se a analgesia e bloqueio neuromuscular, mantidos antibióticos, tazocin, clindamicina, oxacilina e o antiviral oseltamivir. Iniciamos a azitromicina e a oxacilina. Foram coletados exames laboratoriais de admissão e o PCR para COVID. No dia 1º de maio, a paciente tem um raio-x de tórax com uma hipotransparência em 2/3, inferior de hemitórax esquerdo, velamento do seio costofrênico à esquerda e infiltrado em terço médio do hemitórax direito.
apresentando 23.300 de leuco, com 4 bastões de 84 segmentados, um PCR aumentado de 11. Durante as últimas 24 horas, desde a admissão, a paciente apresentou um pico febril de 38,2, foi avaliada pela cirurgia pediátrica, que optou por uma toracocitese à esquerda, com saída de líquido serohemático, e toracostomia com drenagem em selo d'água em hemitórax esquerdo. No dia seguinte, a paciente, em redução de parâmetros ventilatórios, melhora do volume corrente, estava estável hemodinamicamente, sem uso de amina, porém, tinha apresentado ainda um pico febril. Após o dreno, o raio-x evidenciou melhor aspecto do velamento em hemitórax esquerdo, sem sinais de espessamento. E no dia 2 saiu o resultado, Covid-19 positivo. No dia 3, paciente estável, sem amina, apresentou 3 picos febris, foi avaliada pela ortopedia, que optou por drenagem de quadril esquerdo com saída de líquido serossanguinolento. No dia 4 de maio, apresentou uma piora radiológica em hemitórax direito, saiu o resultado da hemocultura com crescimento de Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. No dia 5 apresentou uma melhora laboratorial, né? O leu 15.900 com 10 bastões e 73 segmentados, mais um aumento de PCR de 20 e aumento de VHS também, como no hospital de origem era 80, agora 100. O líquido pleural cresceu Staphylococcus aureus. Estava com dreno de tórax direito não oscilante, foi optado por retirar. No dia 6, a paciente ficou grave, a perfusão periférica lentificada, uma pressão arterial tendendo à hipertensão. Optamos por iniciar a milrinona. No dia 7, a paciente instável, mesmo em uso de amina, ainda com melhora laboratorial, né, 10.000 de leuco, um PCR discretamente reduzido em relação ao anterior, de 20 para 19. No dia 9, a paciente apresentando estabilidade hemodinâmica, em desmame de sedação e redução do parâmetro ventilatório. Foi suspenso a amina. Dia 12, a paciente foi estubada, realizada nebulização com adrenalina e oxigênio, procedimento sem intercorrências. A paciente ficou 2 dias no catéter dia 2. E no dia 15, a paciente teve alta para a enfermaria, para completar a antibiótico terapia e acompanhamento clínico ortopédico. Assim como o paciente anterior, essa paciente apresentou síndrome respiratória aguda grave, com necessidade de ventilação mecânica, evoluiu com choque séptico, refratária ao uso de aminas vasoativas, e nesse caso o desfecho foi favorável. A paciente recebeu alta hospitalar após 30 dias de internação. Ela ficou internada para completar o curso do antibiótico pela questão do abscesso no quadril, né? Os casos relatados anteriormente, apresentamos 2 casos de co-infecção entre Covid-19 e estafilococcus sensível à meticilina. Ambos tiveram evolução grave, necessidade de ventilação mecânica, aminas vasoativas e cuidados intensivos. Porém, um evoluiu para óbito e outro com desfecho favorável, sem sequelas, com alta domiciliar para acompanhamento ambulatorial. Outra questão que vale a pena chamar a atenção é que ambos os pacientes tinham 12 anos, eram de região da Baixada, um de Nova Iguaçu, um de Duque de Caxias, e ambos tiveram uma trombose, né? Um em membro direito, outro em membro esquerdo. E os dois, uma infecção associada ao Covid e ao Staphylococcus aureus. O Covid em criança não tem manifestações graves habitualmente. As comorbidades são um importante fator de risco para os casos mais graves, sendo as doenças neuromusculares, respiratórias crônicas e oncohematológicas as mais prevalentes. A principal síndrome clínica na hospitalização é de origem respiratória ou gastrointestinal e uma minoria apresenta a síndrome multissistêmica. A maioria das crianças internadas na UTIP necessita de oxigenoterapia, enquanto a minoria necessita de ventilação mecânica invasiva. Dessas, mais da metade desenvolveram síndrome respiratória aguda grave, né, síndrome do desconforto respiratório agudo, e exigiram bloqueio neuromuscular. Precisaram de uma PEP alta, com manobras de recrutamento alveolar e posição prona. Diversos estudos demonstram que grande maioria dos pacientes... Exudação em alta de PTOA na pronatural. Desculpa. Diversos estudos demonstram que a grande maioria dos pacientes evolui bem e recebe alta com uma taxa de mortalidade de apenas 3%. Segundo um trabalho de Van der Kooi e associados, a incidência da bacteremia por Staphylo aureus na pediatria é de 4 a 20 a cada 100.000 casos, variando de acordo com a região estudada. Entre os anos 2000 e 2010,
houve um aumento dos casos devido ao surgimento do Staphylococcus aureus resistente à meticilina. E entre as crianças hospitalizadas, a infecção do Staphylococcus aureus varia entre 1,5 a 3,5 por cada 1.000 internações, sendo a taxa de mortalidade estimada de 4 a 9%. A gravidade da co-infecção, os dois micro-organismos isoladamente estão relacionados a sintomas respiratórios graves e evolução para síndrome respiratória de resposta inflamatória, né? CIR, sepsis, CIRRAG e choque, levando assim a uma disfunção orgânica. O Staphylococcus aureus há muito se faz presente dentre as hipóteses diagnósticas na pediatria, enquanto o coronavírus provavelmente se tornará endêmico em nosso meio, se tornando assim tão importante quanto o Staphylococcus aureus. Ambos os pacientes admitidos pela gente no serviço do CETIP dos servidores receberam anticoagulação em dose terapêutica, porque ambos apresentavam um quadro clínico compatível com trombose venosa profunda. Vale lembrar que tanto os quadros de COVID quanto nas estafilocoxias podem ocorrer uma coagulação excessiva, uma hipercoagulabilidade. Esses pacientes possuem esse estado de hipercoagulabilidade relacionado à forma mais grave da doença, sendo a CIVD presente na maioria dos casos fatais. A prevalência de TVP em pediatria é cerca de 80 a 114 vezes menor que nos adultos, ou seja, varia de 0,07 a 0,14 a cada 10.000 pacientes, enquanto nos adultos alcançam taxas de 5 a 16 a cada 10.000 pacientes. Sua incidência é maior em indivíduos gravemente enfermos, imóveis ou restritos ao leito, mesmo em uso de anticoagulação profilática. A formação dos coágulos pode ser justificada pela tríade de Virchow, que cursa com uma lesão endotelial pela invasão direta de células, estase sanguínea devido à imobilidade do leito, né? E o estado de hipercoagulabilidade, sendo esse último amplamente relacionado ao COVID. Então, concluímos que os dois pacientes possuíam a mesma faixa etária e não tinham comorbidades, eram previamente rígidos. Portanto, não pertenciam aos grupos de risco relacionados ao coronavírus. Porém, apresentaram infecção entre o SARS-CoV-2 e o Staphylococcus aureus, e evoluíram de forma grave, com desfecho variável. Um evoluiu ao óbito e o outro evoluiu com melhora clínica sem sequelas. Os relatos da literatura demonstram que a maioria dos casos de COVID são brandos. Dessa forma, poderíamos justificar a gravidade da doença apenas pela infecção estafilocócica. Ainda assim, a co-infecção entre o SARS-CoV e Staphylococcus aureus provavelmente contribuiu para a piora do estado inflamatório e, consequentemente, para a gravidade dos pacientes. Para finalizar, a variedade de sinais e sintomas e a falta de informações científicas suficientes dificultam o diagnóstico e o manejo clínico da COVID. Devemos suspeitar de co-infecção por SARS-CoV sempre que o paciente apresentar quadro respiratório ou acometimento multissistêmico, principalmente quando caracterizar-se por CIRRAG, síndrome respiratória aguda grave, mesmo que exista outro diagnóstico suspeito ou até mesmo confirmado. Novos estudos ainda são necessários para esclarecer o real papel da co-infecção do SARS-CoV com outros patógenos em pediatria e as consequências dessa associação na evolução e na gravidade dos infectados. Na pediatria ainda os estudos são bem escassos, né? Mas o que acho que de mensagem final, o que é importante é que a gente sempre tem que pensar em COVID, independente da clínica do paciente. Se ele tem uma evolução grave, aguda, a gente tem que pensar em COVID, porque é uma doença nova, cada dia a gente descobre novos sintomas, novas questões que estão associadas ao COVID. Então, no tempo que a gente vive, numa pandemia, a gente tem que pensar em COVID, descartar COVID em todos os pacientes que evoluem com quadro respiratório grave. Aqui estão as referências que eu utilizei. Muito obrigada. Então, Patrícia quer falar alguma coisa? Eu queria primeiro dizer que é muito interessante a gente poder trocar experiências. Então, parece uma coisa de que todo mundo está vendo todo dia, mas eu acho que essa troca de experiência é muito importante para a gente. Eu queria falar duas coisas aqui. Então, parabéns, foi excelente o seu trabalho. E eu queria falar de dois. Um é um grupo brasileiro de Ribeirão Preto que está estudando o impacto do COVID no sistema imune,
piorando a capacidade desse sistema de se defender diante de uma infecção bacteriana como essa infecção stafilocócica. Então, é um grupo brasileiro que está estudando o impacto em linfócito T e também na capacidade de produção de anticorpos, inclusive com a possibilidade, que não se sabe ainda, de que isso tem uma repercussão a longo prazo. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é em relação... É um outro trabalho, que esse é um trabalho brasileiro, que está publicado numa revista internacional, mostrando a ação direta do Covid-19 no cardiomiócito. Então, além de você ter aquele processo inflamatório, com liberação de citocinas inflamatórias, você tem uma ação direta no miocárdio do próprio vírus. Então, isso também agrava essa resposta inflamatória sistêmica e piora a possibilidade, o prognóstico do choque, né? Então, é interessante como é que essa doença vai mostrando para a gente uma porção de coisas. Então, é um conhecimento que está em construção, né? Então, é realmente muito importante essa questão da gente trocar, porque, como está descrito na nossa tema aí, é um grande desafio para todos nós, essa questão da anticoagulação, que tem uma importância e que fica um pouco mais clara na criança mais velha, às vezes é uma questão que precisa também ser bastante discutida em criança pequenininha. Então, eu acho que a gente tem muita coisa realmente para pensar aí pela frente. Obrigada, então. Vamos passar para o caso do Breno. Obrigada. Boa noite, posso? Tá tudo certinho, doutor. O senhor pode prosseguir. Então, boa noite, então eu sou o Breno, sou R2 de Pediatria do Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fui orientado pela Major Médica Cláudia Medina, e a gente trouxe 4 casos que a gente teve no nosso hospital, justamente para demonstrar um pouquinho a variabilidade desses sintomas e que a gente pode ter no Covid. Então, o primeiro caso, JPO, masculino, 1 ano e 10 meses, natural do Rio de Janeiro, 13,5 kg, veio com a queixa principal de lesões no corpo e febre. Paciente previamente ido, admitido na emergência com história de uma febre elevada, acima de 39 graus, há 6 dias. 2 dias ele iniciou com quadro de racha macropapular e disseminação crânio-caudal e tosse seca. Refere uso isolado de dipirona, nega queixas gastrointestinais ou hiporexia. A mãe referiu prostração apenas durante o período febril. Tem uma sorologia para Covid-19 colhida há 7 dias, que foi negativa devido a um contato de caso suspeito intradomiciliar. É um paciente nascido de parto cesáreo eletivo, 40 semanas de idade gestacional, adequado para a idade gestacional, sem intercorrências maternas ou fetal, pré-natal sem intercorrências, com peso de nascimento de 3,360. Não tem nenhuma história patológica pregressa, sem alergias. A mãe é médica e apresentou sintomas de Covid-19 há 15 dias, tendo realizado PCR e a sorologia, sendo ambos exames positivos para o coronavírus. De acordo com a mãe, então, não foi realizado nenhum tipo de isolamento entre os coabitantes. Paciente apresentava irregular estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, eucárdico, eupneico, nucas livres, sem linfônodos palpáveis e Glasgow 15, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório sem alterações, no abdômen flácido, peristáltico, depressivo, com fígado palpável a 1,5 cm do rebordo costal direito, e baço não palpável, e na pele ele apresentava esse raste macropapular difuso, sem descamação. A gente pode ver na imagem. Membros inferiores ele não apresentava edemas e apresentava pulsos isócronos. O exame inicial desse paciente não tinha muita alteração, apenas o VHS, né, estava alto, 80, então tinha um PCR ali no limite de 1,4 e um teste rápido positivo para COVID.
Foi realizado o ecocardiograma, então, que evidenciou o espessamento no trajeto inicial das artérias coronárias direita e esquerda, e o eletrocardiograma com ritmo sinusal, frequência cardíaca de 125, intervalo PR-QTZ dentro do limite da normalidade, mas com uma alteração na repolarização ventricular esquerda. A impressão foi de um quadro compatível com Kawasaki-like, com indicação de internação e CTI pediátrico. Ele iniciou a imunoglobulina, 2 gramas por quilo, em 12 horas, metilprednisolona de 2 gramas quilo dia, omeprazol 1 grama quilo dia e ácido salicílico de 80 miligramas quilo dia. Foi monitorada a pressão arterial dele de 30 em 30 minutos, nas primeiras 3 horas da imunoglobulina, e depois a cada hora até o término da imunoglobulina. No segundo dia, ainda apresentava um rastro macropapular importante, principalmente em tórax e membros inferiores. No terceiro dia, esse rastro começou a desaparecer, mas ainda era difuso e poupava a face. E no quarto dia, o rastro regrediu significativamente, presente apenas na região de dorso. Foi realizado, então, um novo ecocardiograma que já mostrou uma redução nesse espessamento das artérias coronárias. Ele recebeu alta depois de uma nova avaliação da cardiopediatria, com AS em dose profilática, 1 vez por dia pela manhã, prednisolona, 1 vez por dia por mais 2 dias, e repetir o laboratório com retorno após 4 dias. Caso 2, KFPC, de 13 anos, sexo masculino natural do Rio de Janeiro. A queixa principal também era febre e manchas no corpo. Ele iniciou com uma história de febre a 48 horas, até 39 graus, associada a lesões petequiais e urticariformes, iniciando em membros inferiores com disseminação para troncos, e membros superiores associada a prurido moderado e constipação intestinal a 2 dias. Não tem nenhuma história de internação prévia, nenhuma história de alergia alimentar ou medicamentosa, e não tem nenhum contato, sabiamente, com casos suspeitos de Covid-19. Cartão de vacina atualizado, e na história familiar também nenhum contactante sintomático. Ele estava em bom estado geral, corado, dilatado, anictérico, acianótico, afebril, eukárdico, apneico, com nucas livres, sem linfonodos palpáveis, iguais ao 15, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório e o abdômen estavam sem alterações. Na orofaringe, ele apresentava uma hipertrofia de amígdala grau 2, mas sem exudato e ausência de linfonodomegalias. Na pele, apresentava as petequias e membros inferiores associadas a placas urticariformes na face interna da coxa, bilateralmente, tronco e dorso. Então, esse é o nosso segundo paciente. A gente consegue ver bem as placas urticariformes e as petequias nos membros inferiores. No exame inicial desse paciente, ele apresentava já uma alteração de VHS de 65, em PCR de 19 e um dedímero bem alto, de 2.452. Realizou a tomografia assim que chegou, que não apresentava ainda não apresentava alterações. Após 48 horas, esse paciente evoluiu com a piora da perfusão tecidual, tendo extremidades frias, início de conjuntivite bilateral não purulenta, aumento das lesões petequiais com púrpura palpável, mantendo o rastro urticariforme principalmente na face interna da coxa. E segundo o laboratório, mostrou uma redução significativa das plaquetas, maior que 60.000, com aumento progressivo dos marcadores inflamatórios. E aí a gente começou a pensar nas hipóteses diagnósticas, sendo elas a síndrome inflamatória multissistêmica, sepse ou uma vasculite. No terceiro dia de evolução, houve piora do padrão respiratório, com queda da saturação, piora do quadro hemodinâmico, e com hipotensão e a necessidade de repor volume e administração de vasopressores. E decorrente da queda da saturação, o paciente precisou entrar em ventilação não invasiva. Ele começou a apresentar bolhas hipofonéticas também, com uma hepatomegalia com fígado palpável, já a 4 centímetros do rebordo costal. O segundo exame que eu tinha falado, os leucócitos apresentaram um aumento, foram para 13.900.
A queda das plaquetas, que era de 251 mil, foi para 165 mil. VHS era em torno de 80, foi para 136. PCR também subiu para 22,9. E o dedímero, que era em torno de 2.000, passou de 6.600. Foi realizada uma segunda tomografia de tórax, que já evidenciou um discreto derrame pericárdico em um derrame pleural laminar bilateral e acometimento de 25% do pulmão na forma de fosco, de focos de consolidação bilaterais difusos. Esse paciente apresenta um teste rápido positivo para Covid-19 e o swab de nasofaringe negativo. Sendo assim, a gente ficou com a suspeita diagnóstica de síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid-19. Ele fez uso, então, da metilprednisolona, azitromicina, clexane, ceftriaxone, vancomicina, ivermectina e oxigênio suplementar pela VNI. No 12º dia de internação, ele recebeu alta, mantendo o uso de rivaroxaban profilático e seguindo um segmento ambulatorial, tanto pela pediatria quanto pela hematologia. No caso 3, JMS, sexo feminino, 5 meses, natural do Rio de Janeiro, com peso de 4,6 kg. A queixa principal era febre com sangue nas fezes. O paciente foi admitido na emergência com uma febre há 6 dias, associada a uma hematoquesia nas últimas 24 horas. Não apresentava vômitos nem sintomas respiratórios, tinha uma diurese preservada e aceitava bem o seio materno e a complementação da fórmula láctea. Pai era sintomático para a Covid há cerca de 3 semanas. Então, é um paciente prematuro, com um peso de nascimento de 1,340, com crescimento intrauterino restrito grave, portadora de defeito septo atrioventricular total e artéria umbilical única. Depois de nascer, essa paciente ficou 19 dias internada no CTI neonatal e 20 dias na enfermaria. E mantém o uso de furosemida, aldactone e captopril. Ela tem cartão vacinal atualizado de acordo com o CRI e, como eu disse, o pai sintomático para Covid há 3 semanas, sem demais dados. Ela chegou em regular estado geral, hipocorada, 2 cruzes em quadro, hidratada, nictérica, cianótica, afebril, eukárdica, eupneica, glucas livres, sem linfonodos palpáveis, com Glasgow de 15. O aparelho cardiovascular estava em ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas e um sopro sistólico de 3 cruzes em 6. No aparelho respiratório, tinha um murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos, mas com uma frequência respiratória de 80 incursões respiratórias por minuto, tiragem subcostal de leve a moderada intensidade e saturava 86. Lembrando que, como é uma cardiopata, nesse caso a saturação dela habitual seria em torno de 90%. Não apresentava alterações ao exame abdominal e a pele tinha um rastro cutâneo maculopapular difuso, céfalo-caudal, mais concentrado em região de face e tronco não descamativo. Também não apresentava edemas. Então, essa é a nossa bebezinha do caso 3. A gente pode ver no tronco tem aumento das lesões e nas coxas também. No exame inicial, essa paciente apresentava um leucócitos normais, mas com uma plaquetopenia importante de 50 mil e um PCR aumentado de 3,1 com um dedímero bem alto também, de 5.074. O raio de tórax mostrou infiltrado broncoalveolar em ápice esquerdo. O swab de nasofaringe foi negativo para Covid-19, mas o teste rápido veio positivo. No ecocardiograma também apresentava um espessamento de coronárias. Como hipóteses diagnósticas, a gente ficou com Kawasaki-like completo, sepse, alergia à proteína do leite de vaca e Kawasaki-like associada à Covid. Ela foi internada, então, em CTI pediátrico para administração de imunoglobulina, 2 gramas por quilo em 12 horas, metilprednisolona, omeprazol, AS e amoxicilina com clavulanato, oseltamivir e clexane. O dedímero manteve elevado e só foi se normalizado após o 8º dia do segmento hospitalar. No 11º dia, ela teve uma melhora clínica importante, recebeu alta hospitalar ainda
apresentando um rastro discreto e também um espessamento das coronárias, porém menor do que no eco inicial. Manteve o uso de ES em doses profiláticas, vitamina D, zinco e medicações que ela já usava previamente, com segmento ambulatorial tanto pediátrico como cardiológico. E o nosso caso 4, MCSL, 12 dias de vida, natural do Rio de Janeiro, com 3,475 kg, com queixa principal de manchas no corpo. Recém-nascida foi admitida na emergência com essa história de lesões cutâneas do tipo eritematosas progressivas crânio-caudal nos últimos 3 dias, associadas a edema de mãos e pés, e um episódio de diarreia que precedeu o surgimento das lesões. A mãe refere também um baixo peso ponderal durante a consulta. Não teve febre, não teve tosse, nem contato com pacientes com queixas respiratórias. É uma paciente nascida de parto cesárea, a mãe tinha um diabetes gestacional controlado por dieta, a termo, adequado para a idade gestacional, a pegar 9,10, com uma bolsa rota no ato, um peso de nascimento de 3,900. As sorologias maternas de pré-natal não tiveram alterações, não teve nenhuma intercorrência durante o parto ou no pós-parto, e a mãe também tem hipotiroidismo e uso de levotiroxina. Essa recém-nascida, então, a história alimentar dela é o seio materno, complementado com fórmula infantil desde o nascimento. Ela fez hepatite B e ABCG, e, como disse, a mãe tem um hipotiroidismo e uso de levotiroxina e diabetes gestacional. O pai não tem nenhuma história patológica. Ela chegou para a gente em irregular estado geral, irritada, corada, hidratada, anictérica, cianótica, afebril, núcleos livres, sem fono palpáveis, fontanela anterior normotensa e a fontanela posterior não palpável. Aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, abdômen, nasofaringe não apresentava alterações, e a ectoscopia apresentava lesões papulares disseminadas em alvo, mais proeminente em face e extremidades, de borda elevada e centro hipocrômico. Algumas circunscritas, outras confluentes, e edema discreto em mãos e pés. Então, essa é nosso quarto paciente. Na primeira foto, a gente consegue ver que tem um discreto edema em membro inferior. A gente consegue ver também essas lesões, né, com centro hipocrômico e algumas lesões confluentes. E na terceira foto, a gente consegue ver que ela está bem irritada. Como hipótese diagnóstica, então, a gente pensou em alergia à proteína do leite de vaca, Covid-19, vasculite, lúpus eritematoso do recém-nascido, uma sepse tardia. A gente suspendeu o NAN, que era o leite que ela fazia uso anteriormente, iniciou o Pregomin, orientou uma dieta restritiva para a mãe e colhemos exames. Depois de 24 horas de internação, o paciente apresentou piora das lesões cutâneas, com aspecto de vasculite, sendo transferido para a CTI neonatal para monitorização, rastreamento infeccioso e início de antibiótico terapia de amplo espectro. Foi solicitado hemocultura, urinocultura e punção lombar, e também o SWAB, sorologia quantitativa e qualitativa da mãe, do pai e do bebê. Iniciado empiricamente a azitromicina, cefepime e ampicilina. Esses são os exames da internação e do segundo dia dessa paciente. A gente vê que do primeiro para o segundo dia tem um aumento dos leucócitos, com aumento dos segmentados, e o aumento do PCR também, que inicialmente era de 0,3, no segundo dia já passou para 2,9. Essas são as imagens do segundo dia, a gente pode ver no tronco, principalmente, que era mais na parte superior, e no segundo dia essa paciente tinha mais lesão em abdômen. A gente ficou com a impressão diagnóstica de Covid, vasculite ou sepse tardia. O terceiro exame manteve o leucócito elevado de 16.300, mas já com desvio bem importante, com 21% de bastões. Manteve ainda um PCR de 2,9 e o VHS manteve-se inalterado, de 12. Então, 24 horas depois do início da antibiótico terapia, essa
paciente evoluiu praticamente sem nenhuma lesão. Então, o teste rápido, as sorologias, o eco, o ultrassom, as culturas foram negativas, mas essa paciente apresentou um swab positivo de nasofaringe para COVID-19. E permaneceu, então, 8 dias no CTI para o término da antibiótico terapia. Durante toda a internação, manteve-se em bom estado geral, com sinais vitais inalterados e boa aceitação oral do pregomin e do seio materno, mantendo eliminações fisiológicas. Recebeu a alta com o pregomin e orientações gerais para retorno, revisão ambulatorial depois de 7 dias. Esse quadrinho é para a gente comparar um pouco os 4 pacientes. Eu não vou falar item por item, mas é só para a gente ver o quanto pode ser diversificado essas apresentações, mesmo que parecidas. Então, a gente tem alterações clínicas e laboratoriais que vão mudando, alterações de idade. Então, a gente tem casos parecidos em pacientes de 1 ano, de 12 dias, de 13 anos, pegando diversas faixas etárias, pacientes com comorbidade prévia, sem comorbidade prévia, que fizeram febre, pacientes sem quadro respiratório, e laboratorialmente, com VHS normal, com VHS alterado, e com PCR normal, com PCR alterado. E aí também serve para mostrar que o swab nem sempre é um exame que vai dar positivo. Muitas vezes o swab negativo não vai excluir a doença, tanto que a gente teve paciente com swab positivo e teste rápido, com swab negativo e teste rápido positivo. Então, falar um pouco do Covid, acho que todo mundo aqui já está um pouco cansado de ouvir isso, mas é um vírus zoonótico, RNA, que sabidamente causa infecções respiratórias. Em 37 foi isolado pela primeira vez, sendo descrito em 65 como coronavírus por causa da sua forma em coroa na microscopia. São atualmente 6 subgrupos dessa família, e o mais recente foi descrito no final do ano passado, que é o SARS-CoV-2, em Wuhan, né, na China, e depois de apresentar os casos registrados da doença, que ficou conhecida como Covid-19. O principal meio de transmissão, através de gotículas respiratórias ao tossir e espirrar, ou por gotículas salivares e de secreção nasal. Também tem a hipótese de ser transmitidas por fômites ou aerosóis, mas não é de fato comprovado, sendo as gotículas respiratórias o mecanismo mais comum, assim como em outras infecções respiratórias comuns na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem algumas hipóteses que explicam o porquê dessas infecções serem mais leves no paciente pediátrico, e uma delas é que a imunidade celular e humoral dessas crianças ainda não são totalmente desenvolvidas a ponto de criarem uma resposta inflamatória exacerbada, e os receptores de enzima conversora da angiotensina 2 são imaturos. Com isso, vão dificultar a invasão celular pelo próprio vírus. Mas, ainda assim, precisa-se de mais estudos para explicar por que as crianças são menos suscetíveis à agressividade, já que a gente está falando de uma doença nova. As principais manifestações clínicas vai ser a febre alta e persistente, exantema, conjuntivite não purulenta, edema de mãos e pés, dor abdominal, vômito e diarreia. Lembrando que o objetivo aqui é mostrar justamente a variabilidade dos sintomas dessa doença. Então, a gente teve até casos de pacientes que simularam abdômen agudo, que não tiveram febre, não tinham quadro respiratório, mas tinham dor abdominal, que ao palpação tudo indicava ser uma apendicite, por exemplo, e quando foi ver era uma adenite mesentérica, tinha teste rápido positivo para COVID, por exemplo. Então, ela pode ser dividida em quadros leves, moderados e graves. Os quadros leves vai ter acometimento das vias aéreas superiores e sintomas inespecíficos de febre, fadiga, tosse seca ou produtiva, anorexia, mal-estar, mialgia, odinofagia, congestão nasal ou cefaleia.
Em alguns casos, a criança pode apresentar sintomas gastrointestinais, como diarreia, náusea e vômito, e permanecer febril, como o caso que eu falei que a gente teve no hospital. Nos casos moderados, a gente vai ter a pneumonia sem complicações, podendo ter febre, tosse, dificuldade respiratória, taquipneia, mas sem hipoxemia. Algumas crianças elas não vão ter sinais clínicos de gravidade, mas quando realizado a tomografia de tórax, ela vai ter comprometimento pulmonar. E os quadros graves, né, de síndrome respiratória aguda grave, vai ser caracterizada como crítico, com comprometimento da oxigenação, sendo necessário avaliar o índice de oxigenação ou o índice de oxigenação utilizando-se a SpO2. Também vai se encaixar nos quadros críticos, aqueles pacientes em que há choque, encefalopatia, lesão miocárdica, insuficiência cardíaca, distúrbio de coagulação e lesão renal aguda. O diagnóstico é inicialmente clínico, comprovado através dos exames principais para infecção, que é o PCR, né, de secreção das vias aéreas superiores ou inferiores, sendo que no SARS-CoV-2 as cargas virais mais altas foram detectadas em amostras de trato respiratório inferior. Importante, como eu já falei, lembrar que esse exame negativo ele não exclui a doença. O PCR também pode ser feito em amostra de fezes, tá? Mas não são usados usualmente para o diagnóstico do COVID-19. Alguns casos raros de SARS-CoV-2 também foram relatados com PCR positivo em amostra de sangue periférico. No exame de imagem, a radiografia simples de tórax, ela pode ser inespecífica, até mesmo sem alterações, e a TC ainda é um pouco controverso realizar TC no início dos sintomas, já que elas podem apresentar características de outras doenças pulmonares pediátricas, como as consolidações que estão presentes nas infecções por adenovírus e também na COVID-19. Então, quando a infecção por SARS-CoV-2, as alterações mais presentes na TC são as múltiplas opacidades bilaterais irregulares em vidro fosco, opacidades em vidro foscos esparsas e irregulares, ou infiltrados no terço médio ou periferia do pulmão ou subpleural. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de tomografia. Então, nessa imagem da esquerda, a gente pode ver a imagem de vidro fosco, e na direita a gente tem a seta indicando consolidações. E nessa imagem, a gente tem um outro achado bem importante nesses pacientes, que são as consolidações com halo, tá? Que a gente pode ver bem na figura A. Na figura F dá para ver bem também. Relacionando um pouco com nossos casos. Nos casos dos pacientes cardiopatas, se for uma cardiopatia que não apresente repercussão hemodinâmica, ou que foram cardiopatias corrigidas por cirurgia ou cateterismo intervencionista, e que estejam clinicamente bem, sem sinais de insuficiência cardíaca, esses pacientes vão possuir um risco semelhante ao da população pediátrica geral. A evolução da doença provavelmente vai ser benigna na maioria dos casos. Já naqueles pacientes que têm uma repercussão hemodinâmica significativa, como insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar ou hipoxemia, e cardiopatias que já foram submetidas à correção cirúrgica, porém mantendo sinais de insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cianose e hipoxia, esses pacientes então vão fazer parte do grupo de risco, pois eles podem apresentar um agravamento dessas condições ventilatórias de forma mais precoce e intensa diante da infecção por Covid. Na doença multissistêmica, é uma doença inflamatória multissistêmica, é uma doença com um amplo espectro de sinais e sintomas, vai ser caracterizada por febre persistente, acompanhada de um conjunto de sintomas que podem incluir dor abdominal, conjuntivite, exantema, erupções cutâneas, edema de extremidades, hipotensão, entre outros. Pode não ter sinal respiratório e o quadro clínico tem uma chance maior de evoluir para choque, coagulopatia. Vai ser semelhante, então, a uma clínica da doença de Kawasaki completa ou incompleta,
mas ocorrendo em crianças mais velhas, como foi dito pela Luísa. Para a gente poder fechar o diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica, a gente tem alguns critérios. Então, a presença de febre elevada, de persistente, né, pelo menos 3 dias, crianças e adolescentes, e pelo menos 2 dos seguintes sinais: conjuntivite não purulenta, erupção cutânea bilateral, inflamação mucocutânea, hipotensão arterial choque, manifestação de disfunções miocárdicas, evidência de coagulopatia, manifestações gastrointestinais. Além disso, tem que ter a presença de marcadores inflamatórios de inflamação elevados, VHS, PCR, procalcitonina, e também tem que ser afastado, obviamente, qualquer outra causa de doença infecciosa óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndrome de choque estafilocócica e estreptocócica. Os tratamentos adotados, então, nesses pacientes de COVID, eles fazem referência ao uso de antivirais e glicocorticoide como adjuvante nos casos mais graves, porém, esse é um tratamento que toda hora a gente vê medicações novas sendo testadas, protocolos novos, então ainda não tem tanto estudo por ser uma doença nova, e a maior parte desses estudos são feitos na população adulta, então sempre tem que ter uma adaptação para a nossa realidade na pediatria. As referências. Obrigado. Então, eu acho muito interessante realmente a gente ter essa oportunidade de ver a quantidade de espectros clínicos que a gente vai encontrar daqui para frente e a quantidade de informação que realmente está se construindo. Então, uma das primeiras coisas que eu queria falar era em relação ao fator de risco. Durante muito tempo teve-se essa dúvida de quais seriam os reais fatores de risco para a gravidade na pediatria. E uma das coisas que se fala muito é a questão do aumento do risco de internação abaixo de 1 ano de idade e principalmente internação em UTI. E desses nossos 4 casos, um já tinha 1 ano, mas os outros 2 eram abaixo de 1 ano. Né? Então, isso é interessante a gente ver que a gente ainda tem muita coisa para esclarecer, porque se a gente raciocina que a imaturidade imunológica do doente poderia diminuir a chance que ele tem de fazer uma resposta inflamatória sistêmica grave, a gente está vendo que mesmo uma criança de 12 dias de idade, a ferritina dele estava bastante elevada. Então, podendo ter uma resposta inflamatória sistêmica também numa criança mais nova. Né? É a questão da cardiopatia que ele já falou, e no caso 4, o que teve de interessante, que a gente não tinha a imagem anterior, é que primeiro o bebezinho de 12 dias ele chegou como se fosse uma urticária. Depois, no dia seguinte, é que ele apareceu como uma vasculite. Então, na realidade, no primeiro momento que ele chegou, não se pensou nisso, que ele parecia uma urticária. Por isso é que se pensou em alergia à proteína do leite de vaca. No dia seguinte, mudou completamente e fez uma vasculite sistêmica grave, que se pensou realmente em sepsis bacteriana e que foi, a gente pensou também em Covid, mas pela questão da vasculite tão disseminada, a gente pensou realmente em infecção bacteriana. Né? Eu queria dar oportunidade para o Bruno, que é o chefe do CTI, para falar alguma coisa, mas antes dele falar, eu queria dizer da importância desse nosso momento aqui, né? Da importância do papel da SOPERJ, né? Da Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse momento de desafio científico, num desafio humano, um desafio de manter a qualidade do ensino em todas as residências, da questão humanitária que está se discutindo. Então, nós estamos diante de uma série de desafios políticos, econômicos, institucionais. Nesse último caso, a gente não tinha o dedímero disponível porque estava em falta no hospital, então a gente lida com todos esses aspectos, né? O aspecto do adoecimento da equipe, os aspectos de você conseguir batalhar daqui para frente para que haja uma melhor cobertura vacinal dentro da faixa etária abaixo de 1 ano. Então, o pediatra realmente está diante de uma série de desafios que realmente é muito importante esse papel
desses nossos encontros e o papel da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a gente realmente manter um padrão de qualidade em relação aos nossos residentes. E aí eu queria perguntar se o Bruno quer complementar alguma coisa, ou se o orientador do Hospital dos Servidores do Estado quer fazer algum comentário também e passar aí para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Bem, inicialmente, boa noite a todos aí presentes, aos residentes. Eu acho essa oportunidade que a SOPERJ está dando espetacular, necessária, como uma ocasião de troca entre os residentes dos diversos lugares aqui no Rio de Janeiro. É muito bom ver vários jovens futuros pediatras reunidos, ainda que virtualmente, para trocar conhecimento sobre ciência. Isso é muito bom, isso é um estímulo para quem já está há mais tempo nessa caminhada. Quero também parabenizar os 2 jovens que apresentaram, as apresentações foram excelentes. E quero fazer só alguns comentários rápidos, que eu acho que possa trazer alguma contribuição aí nessa nossa discussão. Primeiro, eu quero falar sobre o caso da Luíse, lá dos servidores. Diante de uma infecção estafilocócica tão documentada como foi o caso, os 2 casos da Luíse, fica muito difícil a gente falar em causalidade, né? Como você muito bem colocou. O que a gente pode falar é de associação. Será que o Covid teve algum papel aí? Por que eu estou chamando a atenção disso, gente? Porque de todas as bactérias, de todos os germes piogênicos, então fica muito difícil da gente poder saber se os trombos provocados na criança eram devido ao estáfilo ou ao Covid ou aos 2. Até porque a gente sabe que o Covid também é procoagulante. Mas é importante a gente ressaltar que muitas crianças são completamente assintomáticas. Então, do ponto de vista puramente científico, a gente pode afirmar uma associação e não uma causalidade, como a residente destacou bem. E nesse momento da epidemia, a gente fica aqui meio vendido, né? O que causou o quê? Mas eu quero apenas lembrar que uma doença estafilocócica sozinha pode explicar tudo o que foi vivido, principalmente no primeiro caso, tá? Em relação ao caso lá da PM, a única coisa que eu quero fazer como observação, que eu acho importante, 2 coisas, aliás. Primeiro, é em relação ao grau de atenção que nós devemos ter e de rapidez da utilização da imunoglobulina. Porque a gente sabe que diante de uma doença de acometimento coronariano, o nosso tempo é muito curto. Então, para nós clínicos, principalmente quando a gente não tem todos os elementos diagnósticos, da gente começar a imunoglobulina, né? Mas a impressão que eu tenho, que eu quero compartilhar com os colegas mais jovens e com os outros preceptores também, até porque recentemente participei de um caso lá em São Paulo, não, Minas Gerais, em que você vê que você tem um prazo de tempo bem curtinho para fazer imunoglobulina. Então, a gente não deve se acanhar em fazer imunoglobulina, porque
O não fazer pode, essa é a minha opinião, o não fazer pode trazer uma perda muito grande, que é o caso de um desenvolvimento de um aneurisma coronariano, e às vezes isso pode levar a criança a morrer, tá? E a outra coisa, só para finalizar a minha fala, em relação a esse recém-nascido, que as lesões dele lembravam o vasculite. E aí volta de novo aquela situação. Bruno? A voz. Ele tá na sala, doutora, mas não tá falando. Tá sem Deve ser som. algum... Não, ele tá até com som. Deve ser algum problema de conexão da internet dele. A A Adriana quer complementar? Bruno? Alô? Tudo bem? Cadê o Bruno? É que a gente não ouviu, Bruno, o que você falou nos últimos momentos. Estão me ouvindo agora? Agora tá. Agora estamos. Mas que parte que vocês não ouviram, gente? No final. Do recém-nascido? Você estava falando do recém-nascido. Da Aí vasculite. Frente à vasculite, não pode se eximir de fazer logo a imunoglobulina. Da importância. Eu falei da imunoglobulina no caso que era uma síndrome MISC, tá? Esse que eu falei da imunoglobulina. Porque, às vezes, a gente acaba com medo de fazer, até porque isso é uma doença nova, uma situação nova, né? E, às vezes, você não vai preencher todos os critérios de MISC, no caso Kawasaki, mas eu penso que, como é uma doença potencialmente fatal pelo desenvolvimento do aneurisma, a gente não deve se acanhar em fazer a imunoglobulina. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo ouviu até aqui? Uhum. E a segunda coisa que eu queria falar, rapidinho, é em relação a esse recém-nascido, que as lesões de pele que ele apresentava, notadamente no segundo dia, lembravam muito uma vasculite. E nessa situação, existe uma síndrome em neonatologia, que é a púrpura fulminans, causada por bactérias, muitas vezes pode ser o strepto, em que você tem uma lesão que é completamente indistinguível do Covid, por exemplo. Então, obviamente, esse doente também você tem que ter a precocidade na utilização do antibiótico. Como no caso que Luiz descreve lá do garoto de 2 anos, não dá para saber o que é o quê. Será que essa criança, porque a gente completou um curso de antibiótico nela, será que isso foi causado pelo Covid ou será que isso foi causado por uma bactéria que a hemocultura deu negativo? É muito importante, principalmente para os médicos residentes, construírem um raciocínio que se ampare numa metodologia científica. Então, a gente, como no primeiro caso da Luísa, esse caso da PM também, nós não podemos falar em causalidade, mas podemos sim falar em associação. E se aí começar a aparecer um montão de recém-nascidos com essas lesões de pele, muitos, e Covid, quem sabe a gente no futuro possa falar em causalidade e não associação. Tá certo, gente? Até porque, boa Bruno, noite para todos. Até porque, Bruno, com 24 horas ela teve uma melhora muito rápida. Só para dizer que é exatamente depois do início do antibiótico, ela com 24 horas ela já tinha melhorado muito. A Adriana quer falar? A Adriana quer fazer comentários? Eu sou dos servidores, então esses casos que a Luísa trouxe, a nossa impressão foi a mesma do Bruno, né? Que, na verdade, a criança também tinha Covid, ou apareceu Covid, mas que a gente achava que fosse alguma coisa estafilocócica, mas como o Bruno bem disse, tão importante quanto fechar o diagnóstico
a criança viva, ou a criança com, né, tendo infelizmente esse desfecho, a gente tem que pensar raciocínio clínico, né? E a gente tem que ensinar que às vezes a gente não vai saber tudo, ainda mais dentro de uma pandemia, mas que tudo isso que a gente está vivendo está mostrando para a gente que o raciocínio clínico, e quando a gente pensa, a gente tem que pensar e tratar para tudo que a gente está pensando, evitando o agravamento maior e o evento trombótico, né? No caso desses pacientes, principalmente, né? Parabenizar vocês da PM, né? Já dei plantão aí com vocês pelo bombeiro. Acho que a gente vai estar próximo brevemente também. E foram casos de excelência em lugares que, graças a Deus, têm excelentes profissionais e capacitados para tentar fazer o diagnóstico, seja de estafilococcia, de outras doenças infecciosas, inclusive o Covid, né? A gente, como reumato, eu particularmente não estou tanto na assistência, né? Porque eu sou imunossuprimida, então eu não tenho diretamente visto esses casos. Tenho ajudado muitos colegas, como reumatologista, como pediatra geral, né? E a gente tem visto exatamente isso, né? Que o Bruno falou. Os casos que são muito Kawasaki-like e aqueles que têm mais critérios para o MIS-C, que a gente fala, que tem algumas coisas do Kawasaki, mas que tem as suas peculiaridades, principalmente com os trombos. A gente viu isso nos adultos e a gente tem visto nas crianças. E a gente tem visto que as crianças elas ficam muito mais inflamadas como uma vasculite realmente, e muitas não evoluem com gravidade de trombo, apesar de fazer dedímeros aumentadíssimos. Lá no Bombeiro teve uma criança que chegou a ter 7.000 de dedímero. A gente teve que transferir, o pessoal da pediatria lá transferiu para a UERJ, porque a gente ficou com medo dela trombosar e a gente não ter... o nosso CTI ficou muito resumido por causa da quantidade de pacientes adultos que estavam lá e a gente transferiu essa criança com medo dela piorar lá e a gente não ter como dar toda a assistência necessária, né? Mas a gente tem visto isso direto, principalmente, infelizmente, com lesões cutâneas graves, algumas crianças fazendo vasculite grave cutânea, como se fosse uma pancutânea, teve um caso que a gente soube, né, na Pronto Baby, de criança que teve amputação, que tinha Covid positivo, e que a gente parecendo fazer uma vasculite grave com amputação, né? E, assim, todos esses casos que a gente tem visto, supostamente seja Covid, fazendo a inflamação nessas crianças, realmente elas têm recebido imunoglobulina e a grande maioria responde tão bem quanto responde no Kawasaki, né? A febre vai desaparecendo, a criança vai melhorando e a gente vai vendo isso. Os dedímeros realmente muito altos, mas, graças a Deus, a maioria das crianças sem trombo. Não sei se vocês tiveram experiência com outras crianças com trombo, com vasculite e trombose propriamente encontrada em exames de imagem que tenham sido feitos, né? Mas, assim, parabéns, gente, foi excelente. O que eu consegui assistir foi excelente. Obrigada aí. Saudade de vocês aí, Cláudia. Então, primeira coisa que eu queria dizer, eu não posso deixar de falar aqui que o Breno que apresentou, mas os outros residentes todos participaram na montagem desse caso, para agradecer a todos eles, né? A Rebeca, a Lana, a Anne, o André, todo mundo participou ajudando aí, e, de novo, agradecer mais uma vez a Soperj por essa oportunidade de a gente estar trocando informação realmente. Patrícia, queria fazer algum comentário? Mara. Eu vou conseguir. Você está me ouvindo? Já ia falar, Patrícia, que você estava com dificuldade para você fechar. Gente, muito obrigada, Mara e Cláudia e os residentes de vocês. Foi excelente. Acho que eu não tenho nem o que comentar, todo mundo já falou tão bem aqui. Só agradecer a vocês, que a gente fechou com chave de ouro nossa sequência, né, de aulas. E acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Parabéns. Parabéns para os residentes. Boa noite, doutores. Tá? Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Diego.